Avançando pelas classes de molusca, a classe cefalópoda inclui tanto os invertebrados mais inteligentes quanto os mais pesados da Terra. Seus membros são famosos, talvez mais do que qualquer outro invertebrado que tenhamos abordado até agora, por cativar a imaginação, o medo e o fascínio humanos. Ilustrações históricas de monstros marinhos lendários e povos assassinos de homens datam de pelo menos o século XVIII. Santuários antigos erguidos em homenagem à gigantesca criatura semelhante a um polvo, a Koro Kamui, ainda podem ser encontrados nas áreas rurais do Japão. Histórias culturalmente significativas sobre vários cefalópodes, alguns bons, alguns maus, alguns neutros, povoam contos aborígenes de todo o mundo, desde o polinésio Rogotumo ao havaiano Kanaloa, ao deus polvo samoano Hit e muitos outros. Mas as aparições de cefalópodes na cultura humana não param por aí. Até mesmo a cultura pop moderna não se cansa deles. As criaturas fictícias incluem o infame monstro de 20 mil léguas submarinas, Cthulhu, a malvada Úrsula, Lula Molusco e os infames Kang e Kodos. Um aspecto dos cefalópodes que é comum nos mitos históricos é o seu suposto tamanho. Embora seja verdade que a classe cefalópoda inclui os vertebrados mais longos e mais pesados do nosso planeta, as pessoas costumam fazer com que esses animais pareçam maiores do que realmente são. Por exemplo, não existem lulas grandes o suficiente para afundar barcos enormes ou lutar contra baleias gigantescas. É absolutamente verdade que as baleias cachalotes caçam lulas gigantes, mas as cachalotes podem atingir mais de 16 metros de comprimento e pesar mais de 40 toneladas, enquanto a maior lula já registrada pesava menos de 1 tonelada. Eles ainda são criaturas enormes e misteriosas, sobre as quais sabemos muito pouco, mas sua reputação como habitantes hostis das profundezas está longe de ser precisa. O título de maior invertebrado é por vezes contestado, sendo atribuído tanto a uma espécie de lula gigante quanto à lula colossal. O termo lula gigante, na verdade, se refere a inúmeras espécies da família Arcteotidae, que são encontradas em todo o mundo. Algumas delas podem atingir um tamanho máximo de cerca de 12 a 13 metros e pesar até 272 quilos, ou potencialmente mais. Alegações não documentadas de espécimes com 20 metros ou mais são comuns, mas ainda não foram comprovadas cientificamente. A lula colossal, por sua vez, pertence à família Cranchidae e é encontrada apenas nos oceanos do sul. O maior exemplar intacto pesava 495 quilos e está em exibição no Museu da Nova Zelândia de Papatungarewa. Além disso, alguns pesquisadores estimaram, com base em bicos encontrados em estômagos de cachalotes, que a lula colossal pode atingir tamanhos de 10 a 14 metros e pesar mais de 700 quilos, embora outros pesquisadores afirmem que isto é controverso. Independentemente de qual espécie seja considerada o maior invertebrado, seu tamanho é incomparável entre os demais invertebrados e sua reputação merece estudos adicionais. Então, vamos dedicar algum tempo para conhecê-los melhor. Discutiremos suas conchas, a anatomia e fisiologia geral, incluindo todos os seus sistemas corporais, reprodução e ciclo de vida, suas capacidades intelectuais e comportamento, e, finalmente, sua filogenia. Mais uma vez, a classe cefalópoda inclui lulas, polvos, náutilos, argonautas e chocos, juntamente com os amonites extintos. Todos eles são predadores marinhos ativos, e seus pés modificados estão fundidos com a região da cabeça. A importância da concha varia de acordo com a espécie. As conchas dos nautiloides e amonoides extintos eram de fato pesadas, mas mantinham-se flutuando graças a uma série de câmaras de gás. Essa adaptação persiste hoje apenas no Náutilo, embora sua concha pese consideravelmente menos que a de seus ancestrais extintos. A concha do Náutilo é dividida em câmaras internas, e apenas a última câmara é efetivamente habitada pelo animal vivo. À medida que cresce, secreta um novo septo atrás do corpo e conecta as câmaras por um cordão de tecido nervoso chamado sifão, que se estende da massa visceral. Entretanto, as fêmeas possuem uma pequena concha curva, conhecida como osso de Ciba ou osso de choco, que é totalmente envolvida pelo manto. E a maioria das lulas possui apenas uma fina faixa translúcida chamada pena, que fica em volta pelo manto. Finalmente, o polvo e algumas espécies de lula perderam completamente suas conchas, permitindo que alguns consigam passar por espaços não maiores do que seus olhos. Em termos de anatomia e fisiologia, os cefalópodes possuem numerosos sistemas corporais, ou seja, o sistema muscular, linfático, respiratório, circulatório, digestório, urinário, tegumentar, reprodutor e nervoso. Seu sistema muscular os auxilia na locomoção.
Os cefalópodes nadam expelindo água com força usando músculos poderosos através de seu sifão ventral, o que é um tipo de propulsão a jato. Como seus sifões são móveis e podem ser apontados para frente ou para trás para controlar a direção do movimento, os cefalópodes podem mudar de direção rapidamente e impulsionar-se pela coluna d'água em curtos jatos. Seu sistema muscular também inclui seus poderosos braços, tentáculos e cirros. Esses são, na verdade, apêndices diferentes em cefalópodes. As 6 espécies náutilos com câmaras possuem cerca de 60 a 90 estruturas finas semelhantes a tentáculos, conhecidas como cirros. Estes cirros não possuem ventosas e são compostos por apêndices longos, macios e flexíveis, que podem ser retraídos para dentro de bainhas endurecidas correspondentes. No entanto, os náutilos são únicos entre os cefalópodes. A maioria dos cefalópodes possui de 8 a 10 apêndices. Os polvos são famosos por terem 8 braços e não possuírem tentáculos, daí o prefixo oct em seu nome. As lulas e chocos têm 8 braços, além de dois outros braços especializados, chamados tentáculos. Os tentáculos são adaptados para capturar presas a distâncias maiores, graças à sua capacidade de se estenderem e se retraírem. Tanto os braços quanto os tentáculos são equipados com ventosas poderosas, que funcionam como copos de sucção. As ventosas de algumas lulas se transformaram em ganchos afiados para melhor agarrar suas presas, enquanto as ventosas dos polvos são mais musculosas e não possuem dentes. Entretanto, lulas e chocos, ao contrário dos polvos, possuem ventosas robustas em forma de anel. Os polvos são capazes de alterar drasticamente seus corpos usando hidrostatos musculares, semelhante aos seus braços, bem como línguas humanas, o que lhes permite criar uma camuflagem 3D instantânea, ou seja, podem mudar de cor e textura para se adaptarem ao ambiente. Antes de prosseguirmos, vamos revisar a morfologia dos cefalópodes. Aqui está uma lula. A área que vai dos olhos até as pontas dos braços é conhecida como região cabeça-pé. A longa seção que inclui as nadadeiras e se estende para a esquerda dos olhos é a massa visceral. A região da cabeça-pé inclui os braços, tentáculos, cérebro, olhos e bocas, enquanto a massa visceral inclui praticamente todo o resto, ou seja, todos os órgãos. Muitas vezes, os cefalópodes fictícios são retratados como se a massa visceral fosse a região do cérebro. A sensação é de que a massa visceral é a cabeça, mas não é. Nos seres humanos, a parte do corpo que se estende posteriormente aos olhos é a região do cérebro, mas esse não é o caso nos cefalópodes. A região do cérebro está realmente aqui. Avançando, o sistema linfático ou imunológico dos cefalópodes é inato, o que significa que, ao contrário dos vertebrados, eles não possuem um sistema imunológico adaptativo e, em vez disso, se defendem usando principalmente reações citotóxicas e defesas humorais. O sistema respiratório dos cefalópodes, com exceção dos náutilos, consiste em um par de brânquias não ciliadas localizadas ventralmente ao coração. Para respirar, os cefalópodes movem músculos radiais na parede do manto para comprimir a parede e puxar água para dentro. Outros músculos se contraem e expelem água com força através do sifão, que se fecha como uma válvula para impedir que a água residual retorne. O sistema circulatório dos cefalópodes é único entre os moluscos por ser fechado. A maioria dos moluscos, como os bivalves e os gastrópodes, possuem um sistema circulatório aberto, o que significa que o sangue banha os órgãos. Em um sistema circulatório fechado, o sangue fica confinado dentro de uma rede de vasos e capilares. Embora o seu sistema pareça semelhante ao dos vertebrados, ele funciona mais ou menos ao contrário. Quando o sangue dos vertebrados sai do coração, ele viaja diretamente para as brânquias ou pulmões, onde é oxigenado e então segue para o resto do corpo. Nos cefalópodes, o sangue no coração já está oxigenado. Ao sair do coração, o líquido vai primeiro para o resto do corpo e só depois chega às brânquias. Para bombear o sangue das brânquias para o coração, os cefalópodes possuem dois corações acessórios ou branquiais, localizados na base de cada brânquia. O coração principal deles é conhecido como coração sistêmico, elevando o número total de corações para 3. Uma última observação: os cefalópodes usam uma proteína que contém cobre, chamada hemocianina, para transportar oxigênio. Como resultado, seu sangue é incolor quando desoxigenado e fica azul quando ligado ao oxigênio. Os vertebrados, por outro lado, usam a hemoglobina, uma proteína que contém ferro, para transportar o oxigênio, o que resulta em uma coloração vermelha. O sistema digestório dos cefalópodes começa com um bico bipartido que esconde uma rádula raspadora reduzida, uma estrutura dentada semelhante a uma língua. Eles caçam capturando a comida com seus tentáculos ou braços, puxando-a para dentro de seu bico afiado e arrancando pedaços.
Nesse processo, eles excretam sucos digestivos de suas glândulas salivares. Tudo isso acontece dentro do bulbo bocal, que é muscular e móvel. O alimento passa então para o esôfago, seguido pelo pato, estômago e seco, e finalmente para o intestino. Os nutrientes são trocados dentro do intestino, e as partículas não comestíveis são condensadas com muco e eliminadas pelo ânus. O sistema urinário ou excretor consiste em um único par de nefrídeos. As excretas nitrogenadas são primeiramente filtradas do sangue nos corações branquiais e armazenadas em um saco renal semelhante a uma bexiga, que reabsorve o excesso de água e libera os resíduos. O sistema tegumentar dos cefalópodes é essencialmente a camada externa da pele. Isso os protege de danos e permite que interajam com o ambiente. A pele dos cefalópodes possui inúmeros sensores de pressão e químicos que lhes permitem sentir e degustar o ambiente ao seu redor. Como já mencionamos, com hidrostatos musculares, muitas espécies conseguem contorcer seus corpos e controlar a estrutura de sua pele. Talvez o aspecto mais famoso seja que a pele dos cefalópodes inclui estruturas que mudam de cor, conhecidas como cromatóforos, que contêm grânulos de pigmento. Pequenas células musculares envolvem cada cromatóforo elástico, cujas contrações puxam e expandem a célula e, portanto, o pigmento. Isso resulta em uma ampla gama de cores e padrões que podem mudar num instante. Alguns cefalópodes conseguem até mudar de cor tão rapidamente que isso se manifesta como um clarão ondulante e em movimento, que cobre seus corpos. Em termos do sistema reprodutor dos cefalópodes, esses são dioicos, ou seja, existem indivíduos machos ou fêmeas. Os machos produzem espermatozoides dentro das gônadas, que são envoltos por espermatóforos e armazenados em um saco que se abre na cavidade do manto. As fêmeas produzem óvulos dentro do oviduto. A maioria das espécies, como lulas e chocos, utiliza a fertilização externa, embora precisem estar muito próximas umas das outras. Normalmente, o macho inicia a fertilização liberando espermatozoides que fertilizam os óvulos da fêmea assim que ela os libera. Os polvos, no entanto, utilizam a fertilização interna, na qual o macho usa um braço modificado com um ectocótilo para arrancar um espermatóforo dentro de seu manto e inseri-lo na cavidade do manto da fêmea, bem próxima à abertura do seu oviduto, que contém os seus óvulos. A fêmea, então, mantém o espermatóforo dentro de seu manto. Quando ela libera os óvulos, eles são fertilizados assim que saem do oviduto. O sistema nervoso dos cefalópodes é único no reino animal. Seus cérebros em forma de rosca, que circundam o esôfago, são os maiores de qualquer invertebrado e consistem em vários lobos com milhões de células nervosas. Eles são conectados por longos troncos nervosos que se estendem até os braços e outras partes do corpo. Seus órgãos sensoriais são bem desenvolvidos. Os náutilos possuem um olho minúsculo, aberto para a água e não têm uma lente nem córnea. No entanto, todos os outros cefalópodes possuem olhos altamente complexos, completos com córnea, cristalino, câmaras e retina. Eles mantêm os olhos em constante relação com a gravidade, de modo que as pupilas em forma de fenda estejam sempre orientadas horizontalmente. Além dos olhos, os cefalópodes podem detectar a gravidade usando estatocistos, sentir usando seus braços, tentáculos e receptores de pressão na pele, e podem saborear ou cheirar usando uma variedade de órgãos sensoriais químicos. Durante muito tempo, acreditou-se que os cefalópodes eram surdos, mas experimentos revelaram que os estatocistos de muitas lulas podem detectar sons. Antes de finalizarmos a anatomia e a fisiologia, vamos discutir um sistema de defesa único dos cefalópodes, a tinta. Quase todos os cefalópodes possuem um saco de tinta, que pode ser usado para expelir uma nuvem de tinta escura para confundir os predadores. Essa bolsa é um saco muscular que fica abaixo do intestino e se abre no ânus, para onde seu conteúdo, quase pura melanina, pode ser expelido. Sua proximidade com a base funil significa que a tinta pode ser distribuída pela água ejetada à medida que o cefalópode usa sua propulsão a jato. A maioria dos cefalópodes também ejeta uma mistura de muco na tinta, formando uma nuvem espessa que permite o animal escapar e, ao mesmo tempo, confundir o predador. Agora, vamos dedicar um pouco mais de tempo à reprodução e ao ciclo de vida dos cefalópodes. Antes de se reproduzirem, a maioria dos cefalópodes realiza rituais de acasalamento elaborados, que envolvem uma ampla gama de mudanças de cor, movimentos e substâncias químicas. Os machos frequentemente competem entre si pela atenção das fêmeas e, às vezes, podem ser bastante agressivos uns com os outros. Algumas espécies, como a sépia, demonstraram uma clara preferência por parceiros, onde as fêmeas preferem alguns machos a outros. Machos maiores geralmente vencem competições com machos menores, mas sabe-se que machos menores
se disfarçam de fêmeas para passar despercebidos por machos maiores e acasalar-se oportunisticamente com uma fêmea que os escolha. Embora os cefalópodes sejam um grupo diverso de espécies, todos eles apresentam uma taxa de crescimento rápida e uma expectativa de vida relativamente curta, especialmente para animais inteligentes. A maioria dos cefalópodes não oferece cuidados parentais à sua prole. A maioria das fêmeas de cefalópodes põem ovos em grupos. Cada ovo é composto por uma camada protetora para garantir a segurança do embrião em desenvolvimento, quando liberado na coluna d'água. Algumas espécies fixam seus ovos em um substrato protegido, outras simplesmente os liberam na coluna d'água, enquanto outras ainda injetam tintas nas cápsulas de seus ovos para camuflagem. No entanto, os polvos são uma exceção notável. As mães costumam ficar com seus ovos e defendê-los contra todas as ameaças, sem nunca comer, sem nunca sair e morrendo lentamente no processo. Algumas mães polvos foram vistas arrancando e comendo seus próprios braços enquanto protegiam seus filhotes. Outras foram filmadas defendendo seus ovos de hordas de caranguejos atacantes. E outras ainda foram flagradas afastando tubarões, barracudas e humanos para salvar seus bebês. Um indivíduo de uma espécie, Graneledone boreopacifica, foi registrado defendendo seus ovos por 4 anos e meio, o que é, de longe, um período de incubação mais longo já relatado para qualquer espécie de animal. Embora as lulas possam acasalar várias vezes, as fêmeas dos polvos acasalam apenas uma vez. Eles geralmente sucumbem à morte pouco depois de seus filhotes eclodirem, provavelmente por inanição. Ao contrário da maioria dos moluscos, os cefalópodes modernos não possuem um estágio larval distinto. Os juvenis são conhecidos como paralarvas e aprendem a caçar logo após o nascimento. Eles crescem rapidamente até a fase adulta, e alguns atingem a maturidade sexual em apenas 6 meses, embora a maioria se torne sexualmente madura em 1 a 2 anos. A maioria vive apenas de 3 a 5 anos, embora os náutilos possam viver 20 anos ou mais, e algumas espécies de polvos de águas profundas possam viver muito mais tempo. Suas expectativas de vida relativamente curtas são um tanto anômalas, considerando sua inteligência. Os cefalópodes, especialmente os polvos, têm surpreendido os pesquisadores repetidas vezes com sua capacidade de aprendizado. Um estudo realizado em 1992 descobriu que os polvos podem aprender uma tarefa simplesmente por observação. Um polvo sem treinamento observou um polvo treinado realizar uma tarefa e, em seguida, foi capaz de realizar a tarefa por conta própria. Desde então, muitos estudos semelhantes foram realizados. Os polvos conseguem distinguir entre diferentes formas e padrões, e até mesmo entre pesquisadores individuais. Eles foram filmados sonhando, escapando de recintos em laboratórios para comer caranguejos em tanques próximos, atirando água em pesquisadores dos quais não gostam, enquanto seguram firmemente as mãos de outros, abrem garrafas, contam objetos e distinguem entre outros cefalópodes individuais. Também foi observado que eles brincam com brinquedos, jogando-os na água corrente e depois os pegando, apenas para jogá-los novamente. Eles são capazes de aprendizado espacial, uso de ferramentas, mimetismo e comunicação detalhada usando cromatóforos, textura da pele, postura e locomoção. Os cefalópodes conseguem resolver quebra-cabeças complexos, que exigem ações de empurrar ou puxar, e também podem desenroscar as tampas de recipientes e abrir as travas de caixas de acrílico para obter o alimento que está dentro delas. Eles também conseguem memorizar soluções para quebra-cabeças e aprender a resolver o mesmo quebra-cabeça apresentado em diferentes configurações. Evidências comportamentais sugerem que os cefalópodes provavelmente possuem uma forma de consciência primária, visto que são altamente dependentes da aprendizagem, capazes de formar conceitos, manter uma memória de trabalho e forrageamento passado e possuir a capacidade de planejamento e recompensas futuras. Devido à sua inteligência, alguns países aprovaram leis que protegem os cefalópodes do consumo e de experiências prejudiciais, embora na maior parte do mundo eles tenham pouca ou nenhuma proteção. Por fim, vamos analisar a sua filogenia. Os cefalópodes são inicialmente divididos em 3 subclasses principais. Existem os ammonoides extintos, que outrora foram alguns dos animais marinhos mais comuns do planeta, os nautiloides, que incluem uma grande quantidade de animais extintos e apenas 6 espécies de náutilos existentes, e os coleoides, que possuem um par de brancas e incluem todos os outros cefalópodes. Coleoide é ainda subdividido da seguinte forma: existem os octopodiformes, que são os cefalópodes de 8 braços e incluem a lula-vampiro, e os octópoda, que incluem os octópodes basais, como os argonautas e todas as outras espécies de polvos. Decapodiformes, todos com 8 braços usados para movimento e manipulação e 2 tentáculos usados para capturar presas e reprodução. Inclui a cepiola
Idiocépida, Ecepiolida e a sépia, Cepida. E duas ordens de lulas, as lulas pelágicas da ordem Oegopsida e da ordem Miopsida, que inclui a lula lápis, de importância comercial. E isso conclui nosso resumo sobre os cefalópodes. Vamos prosseguir e discutir as classes restantes, menos conhecidas do filo Molusca.